Os remédios, eles remediam, postergam desconfortos e, se usado em excesso ou em doses cavalares, tanto injetáveis quanto orais, eles produzem diversos efeitos deletéreis ao organismo, principalmente ao estômago, ao fígado, rim e ao intestino. Então vamos lá. Remédios em excesso, a absorção dos medicamentos normalmente é realizada no estômago, alterando então o pH estomacal, podendo ocorrer náuseas, inapetência e até úlceras, que são feridas estomacais, causando fortes dores, emagrecimento, perda de peso, entre outros processos dessa cascata do uso indevido de medicamentos. No fígado, por sua vez, ele metaboliza a grande maioria dos medicamentos. Então, processa os fármacos, também sendo sobrecarregado quando não utilizado de maneira adequada, em doses adequadas, inteligentemente, podendo causar cirrose hepática medicamentosa e até chegar esse quadro causa muitas dores, muito desconforto abdominal. E os animais não verbalizam como nós. Então a gente acha que está tudo ok, porém a gente está prejudicando a saúde e também o bem-estar e a qualidade de vida. Porque com os efeitos colaterais, vários órgãos são acometidos com dores e desconfortos. O excesso de medicamentos nessa questão metabólica do fígado também prejudica a vesícula biliar, que é a aliada do fígado nesse trabalho. O rim também é prejudicado, porque muitos medicamentos são excretados pelo rim, sendo também muito prejudicado a sua filtração correta e suas unidades funcionais, como os néfrons, que são prejudicadas irreversivelmente. Sem esquecer que desequilíbrios importantes renais desajustam todo o organismo de maneira muito séria, pois os órgãos trabalham de forma integradas entre si. O rim e o coração, por exemplo, há a desregulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Enfim, isso daí, é papo mais complexo e mais profundo. Mas acompanhe o canal do meu Instagram e o YouTube, Júlia Coelho Acupunturista, para mais informações mais aprofundadas para membros, estudantes, estagiários e também profissionais da área da saúde formados. Não menos importante, sem esquecer dos efeitos deletérios também do intestino. Sim, o intestino já é conhecido aí como segundo cérebro. Isso daí eu também consigo explicar para vocês de maneira fácil de entendimento, mas de maneira mais profunda e complexa. Então acompanhe os próximos vídeos. O excesso de medicamento acarreta na alteração das microvilosidades intestinais. O que são as microvilosidades intestinais? Elas são estruturas que absorvem os nutrientes que nós ingerimos para a manutenção dos nossos órgãos vitais e de todos os nossos processos biológicos. Estudos já mostram que quanto mais remédios ingerimos, mais alteramos irreversivelmente essas microvilosidades intestinais, impedindo então a absorção adequada de nutrientes. Mesmo que a pessoa ou o animal esteja ingerindo uma alimentação de altíssima qualidade, os animais, uma ração de altíssima qualidade ou uma excelente alimentação natural, ainda assim, se as microvilosidades estiverem inflamadas e estiverem acometidas que acontece por esse excesso medicamentoso, nenhuma alimentação de excelente qualidade conseguirá ser absorvida de maneira completa. Entretanto, é importante a utilização de medicamentos sim, porém de maneira inteligente, correta e adequada, para dar conforto ao paciente e remediar os desconfortos, até que possamos realizar e obter resultados complementares adequados para instituir o real tratamento, sem ou com menos efeitos colaterais que já existem hoje em dia, sempre prezando pelo tratamento de menor invasividade. Por exemplo, nós sabemos aí que a acupuntura, ela não possui efeitos colaterais se realizado com um profissional pós-graduado especialista adequado, e ela pode realizar diversos benefícios para o organismo, precisando de menos medicamento ou sem precisar do uso de medicamentos, como a questão de controle de dor, controle de inflamação, o aumento da imunidade e também o equilíbrio de diversas patologias emocionais. Nós temos também o exemplo do laser, da fisioterapia, da aromaterapia com os óleos essenciais, sempre sabendo utilizar de maneira adequada, com muito estudo e com um especialista apto para tal terapia. Exemplo, quando o animal está mancando ou para de andar, na grande maioria das vezes, poucas sessões de acupuntura, fisioterapia e laser podem reabilitar esse animal e também retirar a dor e a inflamação, visto que, infelizmente, muitos colegas encaminham diretamente para a cirurgia, nem sempre sendo necessário.
Lembrando aí que a cirurgia é um procedimento invasivo, mas nós estamos falando aí de medicamentos, nós teremos aí as questões anestésicas, que são também muito importantes, porém também causa efeitos aí deletérios em relação à metabolização e à excreção dessas substâncias, ou seja, principalmente fígado e acometendo rins. Então, nem sempre procedimentos invasivos são necessários de imediato, com intercorrências anestésicas, cirúrgicas, sem contar com pós-operatório, internação e todo o manejo em casa até que esse pós-operatório seja bem feito, modificando drasticamente a vida dos tutores, sem falar no alto valor de custo, que nem todo tutor pode arcar. E lembrando, isso nem sempre é necessário. Tratamentos estes com comprovação e embasamento científico. Alguns exemplos são a acupuntura e suas técnicas associadas para alívio da dor, da inflamação e conseguem, na grande maioria das vezes, reabilitar diversos animais, sem efeitos colaterais e sem invasividade. A acupuntura também pode ser utilizada para aumentar a imunidade e equilibrar desordens comportamentais e emocionais, estimulando neurotransmissores do prazer e da alegria, anti-estresse, como a serotonina por sua vez. A acupuntura nada mais é que uma neuromodulação e estimula nervos, neurotransmissores e substâncias endógenas que todos os seres vivos possuem, mas nem sempre o organismo secreta de forma adequada, em níveis adequados, por exemplo. Nós temos aí os opioides endógenos, substâncias anti-inflamatórias, neurotransmissores como a serotonina, interleucinas, entre outras substâncias que a acupuntura apenas estimula no ponto correto, para que essas substâncias que já estão ali, guardadinhas dentro do nosso organismo de forma endógena, estão e serão aí fomentadas e secretadas na corrente sanguínea, realizando todos esses benefícios que eu mencionei acima. Como se dá, então, o efeito anti-inflamatório da acupuntura e como ela está intimamente relacionada com a reabilitação? A acupuntura atua desfazendo edemas e inflamações entre as vértebras. Quando a gente tem algum processo inadequado nas vértebras, uma espondilose, enfim, um biquinho de papagaio, né, o vulgo bico de papagaio, algum crescimento ali mais calcificado, ósseo ou alguma inflamação, isso tudo aí causa edemas que obstruem os nervos. Então, a acupuntura desfaz edemas e inflamações, no caso da reabilitação, entre as vértebras, desobstruindo a pressão que a inflamação faz nos nervos que se ramificam da onde? Da coluna. Eu tenho outros vídeos aí no canal explicando bem didaticamente. Vejam aqui. A coluna cervical, torácica e lombar, elas se ramificam entre direita e esquerda, os nervos. Então, quando tem algum processo inflamatório, nós precisamos fazer o processo anti-inflamatório, que a gente atua muito bem com laser vermelho, infravermelho e com acupuntura. Para quê? Para liberar o fluxo energético correto dos nervos, que se ramificam da cervical, torácica, lombar e sacral, tanto os nervos superficiais, quanto também liberando o fluxo correto dos nervos profundos, que inervam, respectivamente, vamos lá, superficiais, musculatura esquelética, que são os músculos que movimentam os nossos membros, e os nervos profundos inervam a inervação dos órgãos internos, que são os nossos órgãos vitais, conferindo a vida e a saúde desses órgãos. Diferentemente dos que estamos visualizando, infelizmente, muitos colegas ainda estão atuando de maneira retrógrada em relação às modernidades das pesquisas terapêuticas científicas, visto que, logo de cara, indicam procedimentos invasivos, esquecendo dos ensinamentos soberanos da clínica de progressão, o mais simples e menos invasivo para o mais complexo e mais invasivo, quando realmente necessário e não o contrário. A medicina integrativa, por sua vez, não é apenas mais uma alternativa de tratamento. Está em crescimento exponencial pelos benefícios e nenhum efeito colateral se realizado de maneira correta com um médico especialista. Diferentemente da medicina convencional ocidental, que o uso excessivo de medicamentos e diversos procedimentos invasivos melhoram, mas possuem diversos efeitos colaterais. Realiza não apenas a prevenção, mas também o tratamento e cuidados paliativos dos pacientes, pessoas ou animais. Combinar métodos tradicionais com complementares, potencializando o tratamento,
e melhorando cada vez mais para o paciente, para o tutor e também para o profissional, considerando sempre o equilíbrio entre a saúde e o bem-estar do corpo físico, emocional, psicossomático. Investigar, avaliar as causas do desequilíbrio de maneira holística, como um todo. Holos vem do grego, é um termo que significa o todo, pois o organismo trabalha interligado e não separadamente. Propor tratamentos menos invasivos com menos efeitos colaterais, naturais, cientificamente comprovados e eficazes. Conheça então os malefícios e efeitos colaterais que cada remédio faz em cada órgão e saiba os tratamentos corretos e seguros para a sua saúde e de seu animal de estimação. Fique comigo para os próximos vídeos.